O livro do Apocalipse é famoso por suas revelações dramáticas e simbólicas. Essas visões fazem previsões especiais sobre o que acontecerá com os rios da terra. Temos então uma ideia da transformação que se espera e que aconteça nos dias finais de acordo com a Bíblia sobre o fim do mundo. Uma das previsões mais marcantes do Apocalipse refere-se à transformação dos rios do mundo. Esta imagem faz parte de uma narrativa maior no capítulo 16, onde 7 anjos derramam 7 taças da ira de Deus na terra, cada uma causando diferentes eventos caóticos. O contexto do capítulo 16, versículo 3 de Apocalipse tem sido sujeito a várias interpretações, fazendo parte de uma narrativa mais ampla conhecida como as 7 taças da ira de Deus, que representa a série final dos julgamentos de Deus. Esses julgamentos levam ao fim do mundo, como é conhecido. Este versículo em particular sugere uma mudança drástica e sobrenatural no mundo natural, onde há água nos mares e, por implicação, possivelmente os rios se transformam em sangue, resultando na morte da vida marinha. Esta transformação é frequentemente interpretada como um imenso desastre ecológico e um sinal da conclusão iminente da era atual. A linguagem, as imagens e o Apocalipse são ricos em simbolismo, muitas vezes extraído do Antigo Testamento. Esse simbolismo tem como tema a ideia das águas se transformarem em sangue. Essa transformação ecoa como as pragas do Egito, encontrada no livro do Êxodo, simbolizando o julgamento divino e a seriedade das consequências das ações da humanidade contra o poder de Deus. Em Apocalipse 16, versículo 3 apresenta um retrato simbólico poderoso de um tempo de grande tribulação e mudança marcado por fenômenos extraordinários e assustadores. É um chamado à reflexão sobre a natureza do julgamento divino e o destino final do mundo de acordo com a Bíblia. As 7 taças da ira de Deus são uma série de julgamentos divinos descritos na Bíblia. Esta passagem é parte de uma narrativa maior do Apocalipse, onde o apóstolo João recebe visões do fim. As 7 taças são cheias com a ira de Deus, e uma alma são derramadas na terra, cada uma trazendo uma forma diferente de julgamento. O conceito das 7 taças é introduzido em Apocalipse 16, onde 7 anjos recebem 7 taças cheias com a ira de Deus que vive para todo o sempre. Em Apocalipse 15, versículo 7, essas taças representam a série final de julgamentos de Deus. Após os 7 selos serem abertos e as 7 trombetas serem tocadas quando a primeira taça é derramada, um voo prejudicial e doloroso cai sobre as pessoas que têm a marca da besta. Adorar a sua imagem, isto representa a manifestação física do julgamento de Deus sobre aqueles que se alinharam com o mal. A segunda taça transforma o mar em sangue, fazendo com que toda a vida marinha morra. Este evento caótico simboliza a profundidade e severidade do julgamento de Deus. O derramamento da terceira taça sobre os rios e fontes de água, que se transformam em sangue, nos revela a punição pelo derramamento do sangue dos santos e dos profetas. A quarta taça faz com que o sol queime as pessoas com fogo. Porém elas amaldiçoam a Deus e se recusam a se arrepender, e isso reflete a dureza dos corações humanos, mesmo diante do castigo divino. A quinta taça causa grande sofrimento e escuridão. Na área governada pela besta, as pessoas sofrem tanta dor que mordem a língua e culpam a Deus e com raiva. Apesar disso, eles ainda se recusam a mudar seus caminhos e se arrependerem. O derramamento da sexta taça seca o rio Eufrates, para preparar o caminho para os reis do Oriente, levando à batalha do Armagedon. Isso representa o cenário do confronto final entre o bem e o mal. A sétima e última taça resulta em relâmpagos, trovões, um sério terremoto e enormes pedras de granizo, significa a conclusão do julgamento de Deus e o fim da ordem mundial atual. As 7 taças da ira de Deus em Apocalipse, capítulo 16, representam a expressão final e completa de julgamento de Deus sobre um mundo pecaminoso, e são uma representação das consequências e da persistente rebelião contra Deus. Todos esses acontecimentos servem como um lembrete sério de seu poder e justiça. O segundo anjo derramou a segunda taça no mar, e ela se transformou em sangue. E todos os seres vivos no mar morreram. Em Apocalipse 16, versículo 3, este evento é uma das 7 taças da ira de Deus, derramada sobre a terra como parte do julgamento final. Em termos simples, a transformação do mar em sangue e a subsequente morte de toda a vida marinha representam um nível significativo de destruição e julgamento. Este evento, como outros no Apocalipse, serve como consequências dos pecados da humanidade. Vamos então compreender este evento.
No contexto de outras profecias bíblicas, é importante reconhecer que a Bíblia frequentemente usa imagens dramáticas para comunicar verdades espirituais. Por exemplo, no Antigo Testamento, as pragas do Egito, encontradas em Êxodo 7, também incluíam uma praga onde a água se transformava em sangue. Em Êxodo 7, versículos 17 ao 21, mostra um evento que serviu como um sinal do poder e julgamento de Deus contra o faraó e o Egito pela opressão dos israelitas. Da mesma forma, o mar se transforma em sangue. No Apocalipse, pode ser vista como um sinal do julgamento final. Simbolizando a natureza irreversível do julgamento de Deus sobre um mundo corrupto, este evento no Apocalipse não é isolado, mas faz parte de uma série de julgamentos que inclui desastres naturais, guerra, fome e doenças, todos usados em toda a Bíblia como símbolos de punição divina pelos pecados. A transformação do rio em sangue é encontrada principalmente em Apocalipse 16, versículo 4. A transformação da água em sangue pode ser vista como um símbolo de julgamento em um contexto bíblico mais amplo. A transformação de rios ou água em sangue, também, pode ser interpretada como um sinal de purificação e o início de uma nova era. A água é muitas vezes um símbolo de vida e pureza do corpo. A Bíblia e a transformação dos mares e rios em sangue pode significar o olhar profundo e as mudanças radicais necessárias para o estabelecimento do reino de Deus. Isso se conecta com outras profecias bíblicas que falam do julgamento do fim dos tempos e a eventual restauração, como lemos nos livros dos profetas do Antigo Testamento como Isaías e Ezequiel, que falaram de desastres naturais e mudanças dramáticas no mundo natural, como sinais da intervenção de Deus na humanidade. Em Isaías 24 versículos 4 ao 6 e em Ezequiel 32 versículos 2 ao 6, essas profecias muitas vezes carregavam uma mensagem dupla de julgamento e esperança. A destruição da velha ordem e o nascimento de uma nova era divinamente ordenada ilustra que mudanças significativas, até mesmo chocantes, são necessárias para cumprir o plano de Deus para a humanidade. O rio se transforma em sangue, representa o julgamento divino, a necessidade de uma limpeza profunda dos pecados da humanidade e a promessa de uma nova era sob o governo de Deus. Isso transmite a seriedade das intenções de Deus e a magnitude das mudanças que seu julgamento trará. Implicações para a Terra e para a humanidade. As implicações para tal evento podem ser exploradas de várias perspectivas, como o impacto ambiental. Se os rios da Terra se transformarem em sangue, seria um sério problema ambiental, pois os rios são cruciais para o ecossistema, que fornece água para a agricultura e a água potável. A transformação em sangue significaria a perda destas funções vitais, levando à escassez generalizada de água, à morte de organismos aquáticos e ao colapso de ecossistemas que dependem do rio, e também às consequências sociais e econômicas. O impacto nas pessoas e na economia seria enorme. Comunidades e sociedades que dependem dos rios para sua alimentação e atividades lucrativas, como a pesca e a agricultura, teriam grandes problemas. Isto causará falta de dinheiro para a compra de alimentos e para suprir outras necessidades. Quando o Nilo virou sangue, temos então a primeira praga do Egito, onde Moisés transforma o Nilo em sangue. Esta passagem, encontrada em Êxodo 7 versículo 17, afirma o que o Senhor diz: "Com isso você saberá que eu sou o Senhor, com o cajado que está em minha mão, ferirei as águas do Nilo." No livro do profeta Joel, há profecia sobre o fim dos tempos, que inclui distúrbios celestiais e terrestres. Lemos no livro de Joel 2 versículos 30 e 31, diz que mostrarei as maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e ondas de fumaça, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Esta passagem não faz referência direta aos rios se transformando em sangue, mas usa a imagem do sangue como um sinal de julgamento e o fim dos tempos. Semelhante ao Apocalipse, outras pragas no Egito, encontradas em Êxodo 7, podem ser comparadas aos anjos do Apocalipse, pois essas incluem pragas como sapos, piolhos, moscas, gados mortos, pestilência, furúnculos, granizo, águas do Nilo transformadas em sangue, escuridão e a morte do primogênito. 1/3 do mar se transformou em sangue. Em Apocalipse, também, temos outra referência. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Em Apocalipse 8 versículos 8 e 9, o segundo anjo tocou sua trombeta, e algo como uma enorme montanha, toda em chamas foi lançada ao mar. 1/3 do mar se transformou em sangue.
porém, como uma escala menor, essa transformação, comparada a Apocalipse 16 versículo 3, mas segue o mesmo tema de julgamento através da transformação da água em forma de sangue. Em Apocalipse, os rios muitas vezes simbolizam o fluxo dos propósitos de Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 22 versículo 1 menciona um rio da água da vida tão claro quanto o cristal, fluindo do trono de Deus e dos rios do Cordeiro. Em Apocalipse também estão associados ao julgamento e renovação. Os rios também significam cura para a vida, como lemos em Apocalipse 22 versículo 2, onde se diz que o rio nutre a árvore da vida, trazendo cura para as nações. Em uma narrativa mais ampla, os rios em Apocalipse representam o controle de Deus sobre os reinos, natural e sobrenatural. Eles mostram o poder de Deus para julgar, renovar e trazer vida, apesar das tribulações e julgamentos descritos em Apocalipse. Os rios, especialmente em Apocalipse 22, oferecem uma visão de esperança e restauração. Eles simbolizam a renovação final de criação e a promessa de vida eterna de Deus. Esses rios fazem parte do cumprimento das profecias bíblicas, unindo temas do Antigo Testamento, como os rios do Éden, e a promessa do Novo Testamento de um novo céu e uma nova terra. Este é um chamado à fidelidade que serve como um lembrete para nós da importância de permanecermos fiéis e esperançosos, confiando no plano de Deus para a redenção e restauração. Eles unem os temas do livro de destruição e renovação, enfatizando o controle de Deus sobre todas as coisas, e oferecendo esperança em meio às tribulações do fim dos tempos. Para finalizarmos, façamos essa oração. Pai Celestial, para que cheguemos diante de Ti com o coração aberto à Sua palavra, especialmente enquanto refletimos sobre o futuro do nosso mundo, conforme revelado no livro do Apocalipse. Sabemos que os rios da terra ocupam um lugar significativo em Seu plano como símbolos de mudança de vida e, às vezes, de desafios que virão. Senhor, guie-nos para entender esses símbolos não como uma forma de medo, mas como lembretes de Sua soberania sobre toda a criação. Ajude-nos a ver os rios não apenas como corpos de água, mas como correntes de Sua graça sem fim, fluindo para as áreas de nossas vidas e de nosso mundo. À medida que o rio da terra se transforma em Seu plano divino, deixe-nos também ser transformados. Que possamos estar sempre atentos ao Seu cuidado, em cuidar de Sua criação, para preservar e respeitar o mundo natural que é um testemunho de Sua glória e sabedoria. Dê-nos forças para enfrentar as incertezas do futuro com fé e esperança, confiando em Sua bondade e amor eternos. Ensine-nos a beber das águas vivas, encontradas em Sua palavra, nele o sustento e a orientação que precisamos, para navegar pelas complexidades de nossos tempos em tempos de mudança. Deixe-nos estar ancorados em Seu amor imutável em momentos de dúvida, preencha-nos com Sua sabedoria e em todas as coisas, sejamos agentes de Sua paz, trazendo esperança para um mundo necessitado em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos muitos outros vídeos interessantes no canal, então não deixe de conferir. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que podem se interessar pelo conteúdo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.